Bom dia, gente. Tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem de saúde, bastante bem seguros dentro de suas casas. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 com o tópico sobre a difusão das ideias iluministas, né? Vamos tentar trabalhar por meio de vídeos a partir dessas aulas, aí pelo Google Sala de Aula, em que ficará mais fácil para a gente se organizar, eu mesmo, né, me organizar com relação a todos os materiais, para depois enviar para a escola também, né, tudo isso vai ficando um pouco mais facilitado, né. As tarefas também, vocês poderão responder lá no campo das atividades, anexando o que for pedido, tá? Façam vocês aí em bloquinho, tira foto, anexa, assim como a gente já vinha fazendo por e-mail, né? Bem, não esqueçam de responder aí a pergunta da chamada, qual que é o seu nome, o número, para que a gente tenha a possibilidade de fazer esse controle, tá? Sobre esse tópico da página 48 do livro de vocês, caberia lembrar um pouco a respeito do contexto histórico, né, desse momento de transição entre os séculos 17 e 18, em que surge e se consolida o pensamento iluminista e, ao mesmo tempo, época em que as universidades deixam aí de ser os espaços privilegiados ao ensino superior, né? Ao mesmo tempo, portanto, começam a surgir instituições alternativas para estudos, ensino, né, de nível superior de forma menos tradicional, né? Nesses espaços, como veremos, os burgueses e membros aí também da nobreza passavam a se encontrar, eram espaços configurados aí, né, para sociabilidade, passavam a se encontrar e a estudar disciplinas como matemática, filosofia, história, línguas, né? Algumas dessas academias também eram discutidas as novas ideias a respeito de como que os estados deveriam se organizar, né? Pouco a pouco, né, o interesse pelas ideias iluministas ultrapassaram aí as fronteiras das universidades, alcançando outros segmentos da população, como os comerciantes, como os médicos, né? Isso porque esses indivíduos começam a se reunir nesses espaços de sociabilidades, para além das casas de representantes da nobreza e da burguesia, em salões, né, cafés, clubes de leitura, passaram a se organizar em clubes de leituras para debater essas propostas de mudanças políticas, tendo como base os ideais iluministas, né? Isso se observa, sobretudo, na Península Itálica, na França e na Inglaterra, né? Eu acho importante comentar a esse respeito sobre o esforço desses filósofos iluministas para a veiculação desses pressupostos teóricos elaborados por eles, né? Eles acreditavam que a própria veiculação, a própria circulação desses textos criaria condições aí ideais para a formação de cidadãos críticos e dispostos a consolidar o que chamavam de nova razão iluminista. A esse respeito, eu destacaria que em 1745, um livreiro e editor, o André Le Breton, publicou, né, uma obra chamada Ciclopédia. Era aí uma espécie de dicionário universal das artes e das ciências no período, né? Em pouco tempo, dada a circulação dos textos, sobretudo por esses espaços de sociabilidade, os cafés, os salões, os clubes de leitura, essa obra de André Le Breton ganhou uma notoriedade, um reconhecimento por parte do público leitor bastante grande, né? Foi então que, influenciados por esse contexto, Denis Diderot e Jean Lambert deram início à organização do que veio a ser 35 volumes do que compôs aí, né, a Enciclopédia Iluminista, né? Tratava-se de um conjunto variado de textos que contemplariam aí, entre outros temas, assuntos como a tolerância religiosa, as questões do racionalismo e da própria tradição protestante, né? Mas por tratarem aí esses volumes de temas mais ou menos polêmicos, né, socialmente falando, essa obra, a Enciclopédia Iluminista, acabou entrando para o índex da Igreja Católica, né, a lista de livros proibidos. E isso aconteceu em 1759, né, século XVIII. Apesar disso, o trabalho dos dois filósofos, de Diderot e Jean Lambert,
prosseguiu aí e culminou, como eu comentei com vocês, na publicação de 35 volumes, né? Na página 49, vocês têm aí um quadro do Para Ir Além com algumas outras informações sobre a Enciclopédia Iluminista. Gostaria que vocês lessem, tá, esse texto, e eu faria apenas um comentário a respeito aí, particularmente, dos filósofos Rousseau e Voltaire, né, que possuíam visões de mundo distintas, defendendo como ponto em comum o uso da razão, ainda que sob perspectivas bastante diferentes, né? Rousseau, por exemplo, ele discordou da maioria dos iluministas, pois ele era contrário ao progresso e pregava a volta a uma espécie de liberdade primitiva, né, constituindo aí o que ficou conhecido como o mito do bom selvagem, né? Ele defendia que todo governo deveria emanar, ou seja, né, surgir da soberania popular, um pouco a ideia de que o poder político, inclusive o democrático, emana do próprio povo, né? E então ser constituído a partir da ideia de um pacto social entre o povo e os governantes. É o princípio da representação política, por assim dizer, né? Rousseau é considerado um pessimista, né? Porque acreditava que o progresso não traria benefícios para todas as pessoas igualmente, né? Assim como ele acreditava que a civilização degradava o homem. Já Voltaire, além de filósofo, foi um importante escritor, né, satírico, mas moderado, apesar de se opor aí aos absolutismos, né, ele defendia uma monarquia esclarecida, ou seja, uma monarquia que fosse iluminista, né? E ele chegou mesmo a inspirar alguns chamados aí déspotas esclarecidos, né, do seu tempo, como o rei Frederico II da Prússia, né, cuja corte o próprio Voltaire integrou, foi membro dessa corte, né? A obra de Voltaire, nós poderíamos considerar ela prima pela sátira à sociedade da época, né, em que as crenças religiosas e o fanatismo tinham um papel fundamental, né, para o corpo social desse período. Teve uma longa carreira como escritor, dedicando aí os seus trabalhos a esclarecer, né, a iluminar a humanidade, ou seja, combater o fanatismo e a ignorância. Por isso ele era contra os absolutismos, mas ele era a favor de uma espécie de absolutismo esclarecido, iluminado, né? Voltaire foi, portanto, um intelectual que, ao contrário de Rousseau, defendeu o progresso como impulsionador da civilização.